Olá! Hoje estou gravando esse vídeo para contribuir e dar o meu relato sobre a técnica de escalda-pés. Bom, eu ainda sou do tempo em que as terapias integrativas e complementares estavam sendo implantadas nos cursos de estética de forma prática. Por exemplo, quando eu assumi a primeira disciplina que tinha estas terapias, ainda a gente chamava de técnicas complementares e a gente não tinha um subsídio prático de materiais e utensílios que a gente pudesse estar usando em laboratório, por exemplo. Os livros também eram mais escassos. Mas a técnica de escaldapés, ela é uma técnica tão antiga que era uma das únicas possibilidades, ou uma das poucas possibilidades de demonstrar algo prático em laboratório para que essas na época, acadêmicas pudessem estar agregando nos seus atendimentos com bastante assim qualidade, trazendo um diferencial, que já era na época ter essa visão holística do paciente, trazendo assim uma realidade não só da redução de medidas ou do tratamento facial, e sim contribuindo para a questão do bem-estar, aliado à questão da qualidade de vida também. Então, a técnica de escaldapés, na época, foi uma das primeiras implantadas quanto prática, por exemplo, no curso da Ubra de Estética e Cosmética. De lá para cá, muita coisa obviamente evoluiu, mas esse tipo de terapia, ela pode mudar um pouco o que a gente usa para fazer ou a nossa visão sobre o paciente e sobre a técnica, mas ela não deixa de ser importante, ela não deixa de ser, por exemplo, uma técnica para somar nos atendimentos. O meu relato, ele vem a partir da prática de laboratório, assim, durante muitos anos, frente ao trabalho com disciplinas e técnicas alternativas, e sempre a técnica de escaldapés é muito bem aceita pelas alunas, e elas acabam fazendo uma nas outras, e elas acabam sentindo, obviamente que não na íntegra, porque em laboratório a gente acaba tendo muita aluna, né? E pouca condição assim de um ambiente agradável, mas elas acabam tendo muitos relatos parecidos com os pacientes quando eles recebem essas técnicas. Outra vivência legal que eu já tive com o escaldapés foi inserir essa técnica dentro das possibilidades de conduta prática para trabalho de conclusão de curso. Então, não é de hoje, né, que eu trabalho dentro das orientações das técnicas complementares. Então a gente já conseguiu assim inserir com óleo de lavanda, escaldapés voltado à questão da qualidade de sono, escaldapés associado obviamente a outras condutas voltado à questão de tratamento para paciente de depressão, obviamente que tratamento paliativo, sem esquecer da importância do tratamento médico. Então acredito assim que tendo uma base científica sólida, a técnica acaba se respaldando muito. Tanto que eu deixo como leitura complementar um artigo que fala do uso do escaldapés em profissionais da enfermagem, profissionais da saúde. E olha que bacana, esse artigo até eu não tinha. Foi um resultado de um trabalho de uma aluna formanda que mandou esse artigo e eu comecei a ler e pensei, já que daqui a pouco as meninas não conseguiram fazer, obviamente, quase nada prático, o escaldapés é algo que se tu resolver fazer agora, como uma forma de carinho para o teu primeiro paciente da manhã, a gente precisa de coisas muito simples. Então, que fique a dica que o escaldapés ele pode estar presente tanto quanto, por exemplo, eu frequentava, porque agora acabou fechando aqui em Carazinho, um spa, o nome era Spa de Mãos e Pés, de uma podóloga amiga minha, e quando era o dia do aniversário da cliente, no caso meu ou de alguma cliente, tu era então presenteada com o escaldapés. Então era aquele momento assim de receber um mimo, um presente, e se a gente consegue se agradar e ficar feliz às vezes com um mimo escrito, um detalhezinho numa bala, tu imagina tu ganhar um escaldapés, né? Aliado a uma massagem relaxante nos pés. Então a dica é daqui a pouco poder usar o escaldapés tanto para dar de mimo para os teus pacientes no dia do aniversário, na inauguração do teu espaço, tanto para daqui a pouco tu conseguir fazer uma ação dentro de um recanto de idosos, trabalhar daqui a pouco, quanto tempo faz que tu não vê tua avó, por exemplo, né? Que ainda tem o prazer de ver. Que legal tu poder chegar depois de um certo tempo e dizer, vó, vamos fazer um escaldapés? Vô, vamos fazer um escaldapés? E a tua conversa, a tua massagem, o teu escaldapés vai estar baseado também num diálogo que de repente não acontece há muito tempo. Então eu vejo o toque nos pés
como algo histórico, cultural para nós, principalmente muito forte no Ocidente, mas também eu vejo como um aliado na prática clínica, como uma forma de entender até melhor o paciente, porque é o momento que tu vai conseguir, porque para fazer um escalda-pés, tu tem que ser bom, obviamente, tem que fazer uma boa massagem, saber o passo a passo, mas não te detém assim de daqui a pouco estar ciclando, parametrizando algum equipamento e isso te rouba muita energia. No escalda-pés, enquanto tu faz algo de forma prazerosa, o paciente tem relato e tu consegue verbalizar muito bem com ele. Outra ideia também são pacientes que chegam na clínica, chegam na estética cansados do trabalho. No verão, principalmente, a gente transpira bastante nos pés e daqui a pouco esse paciente não se sente à vontade de estar ali recebendo uma conduta prática e o odor do pé pode ser algo que incomode. Então, daqui a pouco a proposta de fazer um escalda-pés que antecede o atendimento também é bem-vindo. Claro que se tu fores fazer uma pesquisa em vídeos do YouTube, artigos, relatos clínicos, blogs, que o que mais tem se tu digitar no Google hoje, escalda-pés, vai aparecer muito material. Não é uma técnica, nós queremos, obviamente, bases mais científicas, ele tem respaldo de resultados científicos, mas não é uma técnica que tem errar. Ah, isso é errado, aquilo é certo. Acho que tem que ser muito intuitivo, né? Alguns itens, para mim, são muito importantes ter no escalda-pés. Mas, por exemplo, a proposta que eu fiz para essa disciplina de desafiar vocês e trazer um escalda-pés ali para a sala de interação, tu vais fazer com o que tu tem em casa e não daqui a pouco vai lá pegar R$100 e gastar para fazer um escalda-pés. Acho que não é o momento, acho que o ano não está indo a favor de gastos que não sejam necessários. Então a proposta é coisa simples, de fato, para que tu possas daqui a pouco até desenvolver essa tua criatividade que eu sei que está aí guardada, porque às vezes a gente não sai da zona de conforto e não faz algo diferente. Então o escalda-pés ele pode ser feito das mais diversas maneiras, tá? Basicamente o que não vai poder faltar no escalda-pés, isso obviamente, na minha opinião, é tu saber fazer uma boa massagem nos pés. Eu acho que isso complementa muito. Não precisa ser algo muito longo, mas a massagem estaria assim como item primordial. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma bacia, né? Uma bacia de imersão dos pés e já vou deixar bem claro que hoje a Anvisa já não regulamenta mais os profissionais pedicures trabalhar com esse tipo de bacia, por mais que esteja com aquela touca plástica que reveste a bacia, tá? Então hoje já é quase uma prática que não está presente dentro das estéticas de salão de beleza, que trabalham com a questão do pedicure, e o próprio podólogo também não trabalha mais assim, devido à falta de condições de esterilização do material. Mesmo assim, a gente sabe que ainda tem muitos locais que usam, não estou dizendo que é errado, só que a Anvisa acaba, se por denúncia chegar no teu estabelecimento, dependendo do fiscal, ele pede para realmente tirar de uso, caso contrário, ele multa o estabelecimento. Mesmo assim, ainda tem para venda, por exemplo, aqui em Carazinho, na Coprobel, ainda tem aquelas toucas que a gente coloca aqui, que é muito bem-vinda no escalda-pés. Não teria outra maneira de fazer escalda-pés que não seja por imersão. Essa, obviamente, que ela é pequenininha de altura, né? Ela tem um bom diâmetro para os pés, mas a altura é muito pouca para uma imersão até a região dos maléolos. O bom da imersão do escalda-pés é que todo o pé fique imerso por água e fique na altura dos maléolos, então isso é muito importante, né? Para que tu tenha de fato um relaxamento também na articulação do tornozelo, que é uma articulação, principalmente na região posterior, que tem o tendão de Aquiles, que tem bastante assim, acaba tendo uma tensão muito maior, uma vez que o tendão de Aquiles, ele é um dos principais suportes da região posterior do nosso corpo, quanto estrutura corporal total. Mas voltando ao escalda-pés, então a ideia é ter um tipo de bacia para imersão. Eu quero que fiquem bem à vontade para usar qualquer bacia, tá? Obviamente que bacias que estejam realmente para o uso, assim, para esse fim, né? Mas pode ser qualquer modelo mesmo. Ah, daqui a pouco tu vai acabar pegando uma bacia e inutilizando ela lá da cozinha da tua mãe, mas deixando ela para esse procedimento, quem sabe, né? Então tomar bastante cuidado, mas qualquer bacia mesmo, de qualquer cor, de qualquer formato, tá? Tu vai precisar também de toalhinhas, né? Tanto a toalha para colocar depois em cima da tua região da tua coxa para poder secar os pés do paciente, como toalhinhas para secar os pés do paciente também. Aqui
vocês não precisam comprar essa touca que reveste essa bacia. É uma touca plástica. Não precisa estar comprando, tá? Então sinto-se à vontade de usar sem a touca, sem essa touca plástica, para que não tenha que estar gastando com isso. Então a base da colocação de tudo vai ser essas bacias para escaldapés. Pois bem, então o paciente normalmente ele precisa estar sentado numa estrutura acima do que tu está, né? Então a gente basicamente, se fosse em laboratório, a gente usaria as macas como apoio para o paciente sentar e nós estaríamos sentados ou nas escadinhas ou nos mochinhos de facial, por exemplo. E aí a gente começa toda a preparação da técnica. Então a gente separa o que a gente vai usar. Então, por exemplo, vou separar a bacia, vou separar a touca plástica, vou separar minhas toalhas. Aí eu tenho condições de colocar o que hoje na minha casa, né? Vamos supor aqui na minha casa hoje o que eu teria condições de colocar. Eu tenho aqui sal, né? Sal de banho, né? Que tem já um certo cheirinho, né? Ele tem um odor de vinhedos. Então esse aqui é da Essenza. Eu ganhei, inclusive, esse sal de banho, tá? Não é uma prática comum eu estar comprando. Então esses sais poderiam estar sendo posteriormente colocados nessa bacia para imersão. Ainda, por exemplo, eu não tenho hoje, uma dica que eu deixei na aula, na descrição da associação lá do protocolo das condutas, é bolitas, né? Bolinha de gude mesmo. Mas aqui hoje, por exemplo, tem algumas pedras de ágata, né? Tenho muitas dessas pedrinhas. Cristal terapia é uma coisa que me chama a atenção. Eu tenho um livro, já estudei bastante, hoje já não é uma prática, mas eu gosto bastante, eu gosto muito. Então, esses cristais, desde que eles sejam bem assim, sem pontas, que sejam bem lapidados, poderia colocar vários cristais, né, dentro dessa imersão, porque as pedras, além de ter a própria energia dos cristais, no caso esse aqui, ainda tem a questão do relaxamento pelo toque na pedra, né. Uma outra coisa que poderia ser usada, por exemplo, eu tenho muitas dessas pérolas, porque por muito tempo eu trabalhei com massagem com pérolas, não sei se já escutaram sobre o assunto, uma prática bem alternativa, totalmente empírica, tá, de massagem com esses tipos de pérolazinha aqui. Então a gente coloca esses braceletes nas mãos e faz a massagem. Nesse caso aqui, obviamente, as pérolas soltas poderiam ser usadas como forma de massagear os pés dentro da bacia. Ainda é fundamental que tenha algum tipo de erva, né? Então, por exemplo, assim, pode ser um alecrim, pode ser ervas comuns, assim, que daqui a pouco tu vai achar na horta da tua avó, de uma amiga, da tua mãe. Então, o alecrim, o capim-limão, a camomila, o eucalipto, menta pipirita, o que tu tiver, assim, de ervas que tenha cheiro. Ai, eu não tenho nada. Hoje, então, eu também não tenho nada em casa hoje, mas eu tenho uma caixinha de chás e tem chá de maçã e canela. Então a gente pode tanto pegar o sachêzinho, aquele que a gente coloca imersão dentro da caneca, quando a gente pode puxar e abrir ele, largar a erva na água, quando a gente pode colocar os saquinhos inteiro, porque com a água morna, essas ervas entram em infusão e liberam aquele cheiro que se torna, então, a propriedade do aroma das ervas se torna bem benéfica para o paciente. Então, basicamente, na imersão seria isso. E qual seria a sequência? Eu vou falar logo em seguida. Então, ainda vou precisar de um bom esfoliante, do bom hidratante ou de um creme de massagem. A emulsão de limpeza, ela é opcional, já que esse pé vai em imersão. Um outro óleo que é importante, que se torna opcional, é o óleo de triatri, que é o melaleuca. Ele é bastante antifúngico, antisséptico e adstringente. Então, o melaleuca, que é usado muito pelos podólogos, ele vai trabalhar na questão de algum tipo de fungo. Então, ele se torna, assim, bem interessante pingar de 1 a 3 gotinhas, conforme a questão da marca desse óleo essencial, se ela vai ter uma alta volatilidade, se ele é um bom óleo essencial, tu vai colocar 1 gotinha. Daqui a pouco tu não vai ter o óleo essencial, tu vai usar a essência, então vai colocar mais do que 1 gotinha. Então isso é importante também. Então, ainda pode ser agregado equipamento de alta frequência, vapor de ozônio, a própria ozonioterapia que tá bem alta. Inclusive tem algumas ozonioterapias para os pés, se eu não me engano é da... Como é o nome? Filozon, acho que é o nome. Não tenho certeza se é Filozon, mas que agrega bastante a questão também da ozonioterapia, mas são bacias de ozônio bem caras, assim, pro escalda-pés. Mas quem se especializar, quem sabe na área de terapias alternativas, é um bom investimento. Então, a sequência seria, o paciente senta, né? Primeiramente, antes de colocar em imersão, ele vai colocar um dos pés sobre a tua coxa e tu vai fazer a esfoliação.
Então, a higienização é opcional, mas o uso de luvas para higienização e esfoliação é obrigatório, tá? Então, mesmo que estejam em casa, se puderem usar luva, isso seria muito importante. Mas quem não tiver, não vai sair comprar, porque a luva tá bem cara também, né? Então, que a gente tá lembrando que em casa tudo bem se não for usar, mas que na prática clínica é obrigatório o uso da luva. Então, eu vou fazer essa higienização, de repente com sabonete, mas eu gosto de ir direto na esfoliação, porque não tem necessidade de higienizar. Ou uso esfoliante higienizante. Então, não umedece o pé para poder esfoliar bem. Pode usar um esfoliante de forte abrasão, na região principalmente plantar e nas lateralidades. Posteriormente à boa esfoliação, na bacia já vai estar o quê? A touca preparada, as pedrinhas já é importante que estejam ali dentro também, né? As pedrinhas, a bolita, o que for, estejam ali também. Posteriormente, tu podes pingar o óleo essencial e existem duas práticas distintas. Uma é, antes da imersão dos pés, tu coloca as ervas. Uma coisa que eu esqueci de falar, tem gente que usa bastante flor para deixar mais enfeitadinho. A flor também, ela traz a ideia do próprio óleo essencial, então a flor também fica bem legal usar nos escalda-pés. Algumas pessoas usam até rodelas de fruta, por exemplo, de laranja, lima, que dá também um cheirinho bem agradável. E a outra prática seria, após a imersão dos pés, tu larga essas flores e essas ervas por cima. Então essas são as duas opções. Ou ele já vai imergir os pés nessa água morna, obviamente, que não pode ser fria nem quente, para poder ter o relaxamento, também a analgesia pelo calor. E aí tu vai colocar os pés com tudo isso já dentro da bacia de escalda-pés, ou posterior à colocação dos pés, tu começa a largar esses artefatos. Deixa em imersão durante 10 a 15 minutos, e aí com movimentos de massagem tu vai retirando o esfoliante e fechou o tempo do escalda-pés. Posteriormente tu vai poder então estar secando os pés do teu paciente. E outra conduta seria finalizar com uma boa massagem relaxante nos pés. Ainda, a ideia que eu deixei, inclusive, no protocolo prático ali das associações práticas no aula, eu deixei outra ideia que é, a gente encontra isso, o próprio pedicure usa, né, e o podólogo usam aquelas botinhas que já vêm com creme para massagem, para hidratação, para amolecer a cutícula, na verdade, mas é um ótimo umectante, ele desliza muito bem e faz uma massagem muito agradável. Então, daqui a pouco, se quiseres também usar essa botinha, ou se quiser passar um creme, passar um filme osmótico, tu tá fazendo então o escalda-pés com hidratação. Então, são muitas as possibilidades do escalda-pés, muita coisa legal que pode ser criada. Eu esqueci de falar também, supondo que tu não tenha um sal de banho ou que tu não tenha um sal pronto, a gente pode inclusive fazer, dar de brinde, dar de mimo pro paciente na clínica, né? Que na verdade a mistura, tu pega numa bacia, e tu mistura o quê? Sal marinho ou sal grosso branco, não aquele para churrasco com gordura, né? Mistura ervas e óleo essencial e fecha pequenos saquinhos para dar de mimo para os pacientes ou para usar no escalda-pés. Então, muitas são as ideias. Se forem para a internet procurar, tem muita coisa legal que dá para estar agregando nos atendimentos. Então, espero que vocês tenham gostado do relato, que eu tenha contribuído aí para essa dinâmica que vai acontecer e que vocês estejam bem motivadas a fazer, porque quando a gente faz o novo, diferente, a gente sai da zona de conforto. Isso não é clichê, isso é realmente fazer algo que não estava planejado, e isso vai deixar tu com certeza muito satisfeita. Até mais, meninas, espero que tenham gostado. Beijo grande!